Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo e reflexão. Hoje, da Bíblia, Senhor. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. E rogamos que essa Tua luz, essa Tua paz maravilhosa possa envolver a todos os companheiros que se encontram aqui na reunião e também os que não se encontram, Senhor. Onde quer que eles estejam assistidos pela Tua luz, pela Tua influência maravilhosa. E também, se nossos familiares, algum dos nossos familiares, estiverem adoentados, que eles possam recuperar a sua saúde o mais rapidamente possível. Também, Senhor, te rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos amigos, parentes, vizinhos e todos aqueles que não são mais caros. Envolve-nos todos, Senhor, na tua bênção, na tua paz, a fim de que nós tenhamos condições de melhorar o nosso estado emocional, o nosso estado físico, sentimental e espiritual, Senhor. E também, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta Terra, que passa por dificuldades muito grandes. E também, Senhor, pelo nosso país, que está passando por uma situação política muito grave, mas que tu, Senhor, pode nos ajudar nessa etapa, nessa tarefa, para que a gente se sinta um pouco menos preocupado com relação a tudo aquilo que está acontecendo por aqui. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então nós vamos aqui no Josué. Primeiro versículo. E levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessar. Bom, naturalmente que tinha algum objetivo de pararem ali antes de atravessar o rio. Logicamente, orientado pelo mentor de Josué, agora mentor de Josué, que era anteriormente, que a gente sabe que era de Moisés, e para que acontecesse alguma orientação nesse momento. Continuando a leitura. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas, sacerdotes, partireis vós também, partireis vós também, do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passaste. Esta arca da aliança aqui que ele está falando, aliás, a arca do pacto do Senhor, também chamada de arca da aliança. E esta arca era um objeto sagrado, né, feito de madeira, coberto de ouro, e que só carregavam os sacerdotes. Por isso é que os sacerdotes, né, eram considerados as pessoas encarregadas de, né, segurar e transportar esta arca do Senhor. E esta arca era um objeto sagrado, repito, e que dentro dela, segundo relatos de Moisés
em livros anteriores que a gente deu uma lida aqui, continha lá os 10 mandamentos, continha a vara de Arão, o cajado de Arão, logicamente, e também, uma, um depósito de maná. Isso aí, né, era coisa sagrada que estavam dentro desta arca para que, né, fossem conservadas ali. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, tá me ouvindo bem aí? Opa, tô ouvindo. É Raimundo? Rapaz, Raimundo apareceu. Diga aí, meu irmão. Eu fiz o teste agora aqui pra ver se eu consegui entrar, rapaz. Não deu certo aqui, ó. É, tá certo. Ô Raimundo, mas isso aqui é link. Aquele link que eu te passei do estudo nosso lá. Eu não sei como que tu te. Ah, tu participa desse nosso grupo aqui também no WhatsApp, não é isso? É. Ah, tá. Aí eu. E como o outro também eu acho que é igual esse aqui, eu digo, rapaz, eu vou verificar agora porque. Aí. Só que eu baixei agora o aplicativo e agora deu certo. Ah, tá certo. Muito bem. Então, era um objeto sagrado, né, que só os sacerdotes poderiam carregar, transportar, justamente porque eram sacerdotes. Bom, mas a distância, continuando a leitura, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E a seguireis de 2.000 côvados, a distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela. Ou seja, as pessoas comuns não poderiam tocar na arca, nem ficar perto dela, próximo. Né? Para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca dantes passaste. Então, o caminho desconhecido, ele sabia o caminho, né? E conduziam o povo de Israel, era só seguir. Então, continuando. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então já era hora de voltar a caminhar, né? Eles pararam, no início eles pararam lá, nas proximidades do rio, e aí a orientação é que eles pegassem a arca e aí fosse conduzindo o povo atrás da arca. Bom, aqui é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só repetindo o que a gente já viu muitas vezes. Josué aqui substituiu Moisés, né? Moisés já desencarnou, já morreu, né? E está substituindo Moisés na condução do povo de Israel. Só que este Josué aqui é como se fosse o próprio Moisés, porque o próprio Deus agora, o Deus, né, que a gente já sabe quem é esse Deus está conduzindo Josué para que o Josué conduza ao povo. Ou seja, Josué herdou, olha só, Josué herdou o Deus de Moisés. Agora, que Deus é esse? É o espírito protetor de Moisés, que conduzia Moisés, que orientava Moisés, agora está orientando Josué. A gente já sabe de anteriores reflexões que esse espírito que acompanhava Moisés, que agora está acompanhando Josué, é apenas um orientador espiritual, um espírito que se manifestava para Josué e aí orientava Josué para que conduzisse o povo.
Ou seja, ele era o condutor do povo, né, através de Josué. Porque só Josué via o Deus também, né? Porque naquela época só Moisés via o Deus. E agora Josué também estava vendo o Deus e estava sendo conduzido por ele. Muito bem, então pessoal, algum comentário com relação a isso até aqui? Ou então a gente pode continuar? Vocês dizem alguma coisa aí? Tá. Se ninguém se manifestou, é porque a gente pode continuar. Então disse o Senhor a Josué. Olha aqui, ó. Ele já está dizendo aqui, ó. Já se manifestou diante de Josué. E já está orientando Josué o que ele deve fazer hoje. O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Da mesma forma que conduzia Moisés, ele deve conduzir Josué para que o efeito esperado, né, para que o povo possa alcançar a tal da terra prometida. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel. Bom, então ele já chamou o povo e já vai dar essa orientação que ele acabou de captar para o povo. E o que ele diz? Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio, que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Aqui são vários povos, né? Que esse povo aqui de Israel teria a condição de expulsar, né? De expulsar dali, expulsar. Porque eles, a gente já falou isso aqui anteriormente, que esse povo de Israel não perdia uma guerra. Era um povo protegido por Deus, e Deus, esse Deus aqui, dava todas as condições para que esse povo de Israel vencesse as batalhas. Só que de vez em quando esse povo fazia algumas besteiras, mas a gente sabe, e Deus castigava o povo. Rubens, qual é o capítulo aí de Josué? Capítulo 3. 3, qual versículo que tá aí? Porque tá bem aqui, o quadro tá bem pequeno, não tô conseguindo. Ah, tá, porque tu tá no celular, não é isso? Pois é. Eu tô no versículo 9. Tá bom, então. Eu vou pegar aqui a Bíblia aqui. Tá, capítulo 9. Aliás, eu acabei de terminar de ler o versículo 10. Tá, então, pessoal, esse era um povo protegido. Esse Deus fazia tudo que era possível por esse povo. Mas mesmo assim, repito, esse povo de vez em quando fazia mais, né, saía da linha um pouquinho. E aí Deus, com raiva, né, ficava aí com raiva do povo e mandava para eles umas pragas e tal, alguma coisa para castigá-lo. Por isso ele recomendava todo tempo: vocês não podem sair nem para a esquerda nem para a direita dos ensinamentos. Isso aí, meus amigos, é um recado aqui para nós, atuais, nós que estamos assistindo a reunião, de que a gente não deve sair da lei, né? Não deve. Porque se a gente for para a direita ou para a esquerda, aí sai da lei, do trilho, aí a gente começa a receber o resultado daquilo que a gente fez de errado, que no caso seria castigo, né? No caso seria o castigo aqui de Deus. E quem nos castiga
não é propriamente Deus, a gente sabe disso. É a lei divina. Até porque ela está na nossa consciência, segundo o ensinamento de Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Comentários. Tá, então vamos adiante. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, e de cada tribo um homem. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem na água do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Olha que coisa interessante, pessoal. Ele está dizendo que na hora que esse povo, os sacerdotes, colocarem o pé nas águas do Rio Jordão, elas se abrirão. Igualzinho aquele fenômeno que a gente viu, que a gente já leu aqui, já comentou, a respeito da abertura do Mar Vermelho feita por Moisés. Lembram? Lembra, todo mundo lembra. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes levaram a arca do pacto do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto até que todo o povo acabou de passar do Jordão. Opa, aqui pessoal, o mesmo fenômeno, né, que aconteceu com Moisés no Mar Vermelho, aquela abertura da água, né? Só que lá no Mar Vermelho era o mar, é muito maior, né? Aqui é o Rio Jordão. Então, a água se abriu, e todo o povo de Israel passou no meio dele até que terminasse de passar. E Comentário? Rubinho, Diga, meu irmão. Diga, esse, Lucas. esse negócio de água se abrir aí, cara, eu não acredito muito nisso aí não, ó. Não acredita muito não nisso, não, né? Mais alguém quer comentar a respeito disso? Ô, Lucas, com relação a isso, depois a gente tem que fazer uma pesquisa a respeito deste fenômeno. Tem umas coisas na Bíblia, cara, que eu acho assim um pouco absurdo. Tá certo. Muita gente questiona a respeito de algumas passagens com relação à Bíblia, em especial com relação às 10 pragas do Egito que a gente leu aqui anteriormente, né? Mas aí tento explicar aqui, a ciência explica para lá e tal, algumas coisas. Mas o que a gente pode ver assim de vista, de cara, o Lucas, é que se aconteceu, olha só, se aconteceu, foi um fenômeno espiritual. Não tem alguns fenômenos que a gente assiste e acha extremamente incrível como aconteceu aquilo? Então, o Lucas, se aconteceu, e convenhamos, se aconteceu, só pode ter sido um fenômeno altamente, de alta envergadura transcendente,
para que o Deus aqui pudesse fazer com que isso acontecesse, né? Mas naturalmente ele deve ter usado lá no Mar Vermelho, né, o Moisés como médium, ou alguns do grupo como médium para aquilo acontecer, e aqui no Rio Jordão com Josué, né? Tem umas coisinhas que a gente precisa realmente explicar com relação a esse tipo de fenômeno. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Quem já foi evangélico aí, ou católico, coisa parecida? Isso aí é só simbologia. A simbologia é usada muito no Antigo Testamento, ela é usada muito. É por isso que muitas das vezes eu registro isso como história, do contato com Moisés. Mas são fenômenos espirituais. Agora, para a gente entender essa abertura, aí a gente tem que fazer resgate de algumas coisas para poder entender direitinho esse fenômeno. Porque cada abertura dessa aí, ela tem um significado muito sigiloso, dessa arca, e os pés dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, pisar na água, se transformar. Isso aí tudo é uma simbologia que a gente tem que atentar muito para poder ver se a gente consegue decifrar. É um fenômeno espiritual? Com certeza. Agora a gente tem que ficar detalhes para poder ver se a gente consegue deslumbrar isso aí. Que isso é uma história que se transformou numa história, entendeu? E, e a gente tem que ficar muito atento com isso aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui a gente sabe da doutrina espírita que todo fenômeno tem uma explicação, tá? Todo fenômeno tem uma explicação. Agora, quando a gente não sabe explicar o fenômeno, a gente acha miraculoso, coisa de milagre, coisa de outro mundo, etc, etc, porque a gente não sabe. Mas no momento em que a gente conhece o porquê do fenômeno, a gente começa a perceber que aquilo foi um fenômeno natural. Tudo que a gente não conhece é misterioso para nós. E logo, se é misterioso, é milagroso, supersticioso, ou coisa parecida. Mas tem uma explicação. A explicação poderia ser, como o Nonato falou aí, uma alegoria, uma simbologia. E poderia ser algum fenômeno espiritual bastante volumoso, que poderia explicar. A gente não está lendo, Nonato, a gente não está lendo, estudando o livro dos médios. Lá no livro dos médios a gente não está encontrando cada fenômeno maravilhoso, né, que a doutrina vai explicando esse tipo de fenômeno. São fenômenos da natureza que acontecem ou podem acontecer, ou podem ser simbólicos, etc, etc. Mas tudo tem uma explicação. Pode até ser que a explicação seja como o Nonato falou. Isso aqui é história, né? História porque representa uma coisa diferente ou coisa parecida, etc, etc, etc. Mais alguém? Nonato. Nonato não, esse. Raimundo. Tem uma explicação para isso? É, é muito complicado a gente abordar isso como um fato real. Certo. Porque depende do local do Rio Jordão, se são águas volumosas, isso fica muito complicado. Mas se ele tivesse influência de marés, aonde a maré baixa e maré alta, aí são outros, como é que se diz, outra percepção que a gente pode ter. E o texto fala isso, né, que está próximo do mar, que tem. E a gente precisa atentar só para esses detalhes, porque a primeira coisa, o que era a Arca da Aliança? O que é que tinha dentro dela? Segundo alguma visão por aqui, o que tinha na arca era
as tábuas da lei, o cajado de Arão e um depósito de maná, aquele outro fenômeno milagroso, né? Maná que desceu do céu durante 40 anos, aliás, até o momento em que eles atravessaram o deserto, né? Que o povo foi alimentado com esse maná que caía do céu. Quer dizer, cai do céu milagrosamente, mas tem uma explicação para isso. E uma explicação científica para essa coisa, né? Que eles explicam. Muito bem. Então, é isso que pode acontecer. Entra muito no campo da fé, que aí fica muito mais difícil quando você certo. Trata disso, né? Aham. Aonde você, como o nosso amigo falou aí, entra como história, passa a ser história e depois um ato de fé, de crença, certo. que aí fica mais delicado. Isso. Porque um ato de crença, às vezes a gente pode acreditar numa coisa que não é verdade, né? Aí a gente passa a ter uma fé cega, que não é raciocinada, e aí às vezes a gente pode complicar nossa situação por conta desta fé cega. Porque a gente vai observar que no Antigo Testamento tudo que está se relacionado a Deus está de forma em que as coisas acontecem como se fosse passe de mágica. Sim. E a gente sabe que não é assim como um passe de mágica. Tem sempre algo que a gente ainda não compreende. Isso. Tem, né? Mas tem explicação, tem. Continua, Raimundo. É só uma coisinha. Não, era só isso aí. Tá. Fala, não. Esses fenômenos aí que aconteceu aí, se a gente prestar atenção mesmo, desmiuçar bem direitinho, no dia de hoje, caracteriza uma invasão, uma tomada de terra, uma expulsão de um monte de coisa, entendeu? Plantação de uma plantação, sei lá, mas que tem coisa aí, tem. Agora, lá na frente a gente pode até dizer, poxa, por que eu não percebi isso? Certo. Então, quer dizer, no mundo de hoje a gente tem que exatamente isso, porque essa história, ela vai se transformar numa história, com certeza, que faz efeito até hoje, entendeu? Mas aí a gente tem que prestar bem atenção, porque isso aí significa não só uma coisa, mas várias coisas ao mesmo tempo, se a gente for interpretar para o mundo de hoje, né? Várias coisas. Porque lá na frente, lá em cima, ele fala de invasão, né? Que do céu, aquele monte de povo que eles têm que passar por cima deles e derrotá-los. Certo. Então, o que aquele povo criava? O que aquele povo fazia? Certo. Entendeu? Então, se eles iam tomando essas terras, iam fazendo, então eles iam transformando em alguma coisa. Entendeu? É uma invasão que eles iam tomando, se apossando e fazendo alguma coisa. Né? Esse mar aí, que a gente do Mar Vermelho, uma situação específica parecida com a entrada do Mar Vermelho, então, o Mar Vermelho, o que representa? Foi preciso atravessar para poder fugir do Egito. Certo. E esse agora, que chegaram do mesmo estilo, mas com uma arca de quê? A arca simboliza um monte de semente, um monte de coisas que vai germinar alguma coisa, entendeu? Então, o pisar do pé dos sacerdotes. Então, tudo isso a gente tem que ele tem significado e tem muito significado. É só a gente ter calma que a gente descobre direitinho. Agora, tem coisas que a gente tem que observar o seguinte, por exemplo, o que está citado na Bíblia sobre o grande dilúvio, não só aqui na Bíblia, mas em outras religiões, em outras filosofias, esse fato ele é narrado. Então, não é uma coisa só da história do povo judeu com Deus, né, ou da religião católica em si, mas esse fato é registrado em todas as mitologias e outras filosofias religiosas. No entanto, esse fato em que Moisés atravessa o mar e aqui o Rio Jordão,
a gente vai ter esse fato mais direcionado ao povo judeu. A história desse povo. E que a gente não vê isso, eu pelo menos não tenho lido em outras filosofias, em outras histórias de povos, nem que tenha ocorrido esse mesmo fato. Entendeu? Ok. Isso aí é um fenômeno particular do povo hebreu, do povo egípcio. Egípcio não, do povo israelita. Porque também não vi em lugar nenhum outra coisa parecida com isso. Mas vamos lá. Continuando. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Sem falar, Rubim, que a gente está falando de um êxodo, né? Isso. Um êxodo é exatamente isso. Ele vai chegando, vai tomando de conta e vai, entendeu? Com uma liberdade como se... A gente está falando do êxodo. Então, a gente tem que ter muita calma, porque significado tem. Como o nosso irmão aí falou aí, o Marx, né? Raimundo. Ele falou da Arca de Noé, que hoje ela tem uma proporção que a gente sabe, né? A gente sabe uma proporção muito grande. Não foi só, a gente sabe que foi só num local. E o que é o local que representa hoje? Vários países que estão sendo com tsunami, com um monte de coisa aí, né? Então, é por aí. Pois é, Nonato, tu falaste na arca aí, tem muita gente, algumas pessoas, alguns conhecimentos, algum ramo do conhecimento aí, dizendo que aquela arca era impossível construir daquele tamanho e colocar tantos animais do lado de dentro, cada casal de um. Realmente, meu irmão, tem coisa que fica meio complicado da gente pensar. Rubim, Diga, meu irmão. Eu particularmente eu não acredito muito nessa história da arca, não, cara. Da arca de Noé. Eu acredito mais no deslocamento do eixo da Terra, né? Onde se deslocou mais, esfriou tudo. Só que mais nessa teoria, assim. Agora, esse negócio de arca, não... pode ser que esteja uma simbologia por detrás, mas para mim não faz muito sentido, não. Tá. Pode ser que seja uma simbologia, né? Agora, tem alguns escritos por aí dizendo que a Arca de Noé tem uma parecidinha, construída não sei por onde, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Aí fica uma opção de gente, diz que fica uma opção de gente entrando na arca, adorando a arca, ficando maravilhado com o tamanho da arca. Rapaz, aí fica meio complicado da gente, né? Porque realmente é meio complicado. Né? Como é que o camarada ia colocar numa arca um monte de animal, um casal de cada espécie, do elefante, da girafa, pouca gente para fazer isso? Rubinho, só de inseto passa de 1.000 espécies, né? 1.000 é um terço. Pois é, ainda tem mais esse problema. Qual o porte dos animais que ele carregou? Porque na Bíblia diz todos. Aí, Como ele alimentava esses animais? Pois é, como é que ele alimentava esse animal? Tem a comida para todo esse povo até terminar a história da chuva, do dilúvio. É meio estranho e esquisito. Mas tá lá, né? E aí, meus amigos, a confusão está formada. Muito bem. Mais alguém? Se não, a gente continua. Vamos lá, continuando mais um pouquinho aqui. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo, olha só, aí o camarada, o Deus aí, ele se manifesta para Josué outra vez. E diz o seguinte, tomai dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo, tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para outra banda e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Bom, isso aqui, pedra. Pegar pedra, qual o objetivo? Tá, olha só, outra simbologia. Só pode ser. Essas pedras poderiam representar Construção. Altar sagrado. O quê? Construção. Sim,
Tá secou ali aquela parte que os sacerdotes pisaram, secou, aí eles pegaram as pedras para construir alguma casa, algum templo, alguma coisa. Até aí tudo bem, até aí dá para entender isso, né? Que a proporção que eles vão passando, que eles fizeram o vácuo. Certo. Secaram. Então, secou, vão plantando, vão tomando de conta. Certo. Aqui não tem, no caso, o pessoal não gosta de estar fazendo esses ribeirinhos. É assim que eu estou entendendo, né? Mas olha só, ô Nonato e companheiros, é o seguinte, aqui está falando 12 pedras. Quer dizer, cada um ia carregar uma pedra. Porque esses são 12 sacerdotes, não é isso? 12 pedras. E eu acho que 12 pedras não dá para construir uma casa, não. A não ser. Até porque, como é que eles iam carregar uma pedra bastante pesada? Não tem sentido. Simbologia. Ah, tá. Muito bem, agora sim. A simbologia, né? Cada pedra representa alguma coisa sagrada, um altar, ou coisa parecida, simbólica, etc. Porque se a gente não colocar em termos de simbologia, não tem sentido pegar 12 pedras dentro do rio e levá-la para fora. Não tem, De jeito não nenhum. tem sentido. Certo? Não tem sentido. A E não ser. nem a própria abertura do mar, do Rio Pois é, Jordão. não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Perfeitamente, Nuno. Perfeitamente. Comentários mais, quem quiser? Continuando. Rubem. Diga, Nuno. Aí logo mais na frente vai dar resposta sobre essas pedras, com a simbologia delas aí. Pronto. Quer ver? Continua a leitura. Tá certo, vamos lá. 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Ah, tá. Tá, entendi agora. Tá, isso aqui. Esse 12 simboliza as 12 tribos de Israel. Tá, olha só. Que eram os filhos de Jacó, né, que resultou na história das 12 tribos de Israel. Tá, aí. A simbologia, como o Raimundo falou, né? A simbologia aparece aí com relação às pedras. Continuando, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam essas pedras? Aqui, direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas. E estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Simbologia, memória, né? Com relação à passagem, né? Passagem que aconteceu, né? O fenômeno que aconteceu. Tá, então melhorou o entendimento aqui, então. Continuando. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Está aí, as 12 tribos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que passaram os pés dos sacerdotes que levantavam a arca do pacto. E ali estão até o dia de hoje. Tá, então umas pedras ali, outras aqui. Continuando. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo apressou-se e passou. Pronto. Tá? Então, pessoal. Aí já está nos mostrando também que o povo é meio, né, obediente.
seguiu à risca os ensinamentos, os mandamentos que Josué tinha ordenado, que Deus tinha ordenado. Eles seguiram à risca e tudo aconteceu no o que deveria, no que estava planejado. Tá, então o recado para nós é o seguinte: se a gente segue as leis divinas, né, sem descambar para a direita ou para a esquerda, tudo que está planejado para a nossa vida de bom vai acontecer. Né? Então o recado é esse. Povo organizado, né, comportamento em ordem, né, obedecendo a tudo que foi comentado, tudo que foi dito, tudo que foi ordenado, pronto. Se a gente fizer isso, nós vamos atingir os nossos objetivos sem muito problema. Agora, repito, quando a gente sai da linha, né, vai acontecer alguma coisa, resultado negativo daquilo que fez a gente sair da linha. E, logicamente... Mas, Rubens, diga, meu irmão. Quando se sai da linha do caminho, tanto faz para a direita ou para a esquerda, a gente está errado, ou somente quando se vai para a esquerda? Vira esquerdista, Raimundo. Quando vira para a direita... Me diz aí. Olha, ô Raimundo, gostei do xixi, meu. Ai. Eu gostei do xixi, Raimundo. Olha só. O que foi que eu frisei aqui? Que a gente não deve ir nem para o lado da direita, nem para o lado da esquerda, seguir a linha que o Senhor mandou e acabou. Porque se a gente segue, olha só, se a gente segue o que está determinado pela lei, e o que está acontecendo, se a esquerda, né, seguir o que está acontecendo, o que foi dito pela lei, ela está no rumo. Se a direita que está no rumo. Entendeu? Agora, tem que ver realmente, porque, o Raimundo e companheiros, é o seguinte: porque o que é certo para ti não é certo para mim, etc, etc. O que é certo para a direita, Raimundo, não é certo para a esquerda. O que é certo para a esquerda não é certo para a direita. Mas seguindo direita ou seguindo a esquerda, ou seguindo mesmo a reta, ô Raimundo, é livre arbítrio nosso. E dependendo do nosso livre-arbítrio, a gente pode estar correto ou estar errado. Porque a lei divina nos diz o que é certo e o que é errado, e a gente segue se quiser. Né? A gente segue se quiser. Portanto, a doutrina espírita já nos fala isso. Seguindo a direita, e a direita se seguir o comportamento reto, tudo bem. Seguindo a esquerda, tudo bem. Agora, se você acha que está certo, está na direita, o exemplo, Raimundo, e você acha que está certo na esquerda, e fica naquilo, o problema é o seguinte: uma hora ou outra você vai perceber que você fez certo ou errado. Mais cedo ou mais tarde. Aqui ou além. Aqui no plano material ou no plano espiritual. Mais algum comentário? Diga, eu fiz isso porque a simbologia do juízo final, cara, ela é muito, como é que se diz, definitivo o aspecto do certo e errado. Entende? Sim. Então nós estamos no caminho. Se a gente faz o que não é bom, né? Diz que se vai para a esquerda, mas isso teria que ter um dos lados que seria o errado, né? Aí vem a questão
do filho estar à direita do pai, que é uma outra simbologia. Pô, por que ele não pode estar do lado esquerdo do pai, que é o lado do coração, do amor, onde irradia fraternidade e tudo mais? Por que o lado esquerdo é sempre o pejorativo, o demoníaco, ou sei lá, aquilo? Se é exatamente do lado esquerdo que está o maior órgão do nosso corpo, que é o coração, que tem uma frequência maior do que... Dizem que a frequência cardíaca do amor é maior do que qualquer uma outra frequência dos órgãos que nós temos, do corpo todo, que no caso seria o pensamento, né? Que a irradiação do coração é muito maior, né, do que do pensamento. E aí a gente sempre observa esse aspecto, né? Porque o lado direito, o que em si... Porque a maioria das pessoas no mundo são destras e uma pequena minoria é canhota. Porque a minha esposa, ela é canhota e levou muita reguada na mão para escrever com a direita porque ela era contra Deus. E não foi só na escola, na casa da mãe dela também. Então, são esses aspectos, né? E aí a gente vê no campo social político que a esquerda é ruim, que o centro... não sei, centro-direita, centro-esquerda, e a direita que é boa, e aí entra todo esse aspecto que acaba se fundindo com a questão da fé, da religião, e isso fica muito, como é que se diz assim, na nossa imaginação, na nossa mente, que o lado esquerdo realmente é errado, e que o direito é bom. Entende? Por isso que eu levantei essa questão para a gente pensar um pouco sobre isso. Continue. Tá, beleza. Olha só, Raimundo. Porque a direita e a esquerda é porque foi convencionado. O bem e o mal. Convencionado. A palavra, o bem e o mal. Porque... vai acabar chegando na dualidade da nossa condição da terceira dimensão, né? Pois é. Poderia ser convencionado que do lado esquerdo seria o bom. Qual é o problema? Tem. É convenção. É convenção. E sendo convenção, aí foi convencionado isso aqui porque podia ser diferente. O esquerdo seria o correto e o direito seria o errado. Ou o bem seria o errado e o mal seria o lado certo. Entendeu? É convenção. E por isso, por exemplo, Raimundo, às vezes a gente diz assim, poxa, eu levantei hoje com o pé esquerdo. Vocês já ouviram essa frase? Eu levantei hoje com o pé esquerdo. Porque convencionou que o lado esquerdo é o lado negativo e o lado direito é o lado positivo. Pois é. Então, é isso o que acontece. Mas a gente vive nessa dualidade, né, meus amigos? Bem e mal, direita, esquerda, preto, branco, grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro, fora, dentro, noite, dia, escuro, claro. É uma dualidade terrível. E essa dualidade é para distinguir uma coisa da outra. O joio e o trigo. O joio é o... E sem essa dualidade, não se completa a existência na Terra. Pois é. Ainda mais... Porque a energia negativa e positiva, quando elas se unem, o que acontece? Nasce um ser humano. Isso. Que é o caso da energia masculina e feminina dos dois gametas, que é o espermatozoide e o óvulo. Pois é. Dessa união, dessa dualidade, nasce um ser humano, se completa. Perfeito. E quem que disse que o gameta masculino é positivo e o feminino é negativo? Tá vendo como é que é a coisa? Quem disse? Poderia ser o contrário. O homem é negativo, da mulher é positivo. Mas convencionou-se que foi assim, que era assim. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí é outra história. Se eu disser que eu for o galo, vão dizer que é mentira minha.
Tá entendendo isso aí? Como é que é? É? Tu disseste assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu te disse, se eu disser que eu fui o galo, vão dizer que é mentira minha. Mas pode não ter sido o galo, pode ter sido outra coisa. Porque, quer ver uma coisa? Se a galinha viesse primeiro e o ovo viesse primeiro, o ovo não pode vir primeiro. Primeira coisa por aí, ó. O ovo não pode vir primeiro, porque sem o ovo, sem a galinha não tem ovo. Bom, mas isso aí é outra história. Deixa pra lá, pessoal. Depois a gente conversa. Isso aí chega a uma conclusão. Muito bem, então, a convenção nos diz o que é certo e o que é errado. Agora, tem coisas que são certas que a gente pensa que está errado, tem coisas que são erradas que a gente pensa que está certo. Mas aí a gente pratica como sendo certo e às vezes para justificar a nossa atitude, porque às vezes também tem isso. A gente faz errado, dizendo que está certo, para justificar o nosso comportamento, né? Mas depois, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai descobrir por si só de que estava fazendo errado, pensando que era certo, não, fingindo que era certo. Rubem, aí no texto diz que Josué, antes de atravessar, ele também amontoou 12 pedras no leito do rio. Sim. E que isso está exposto até hoje. Uhum. Eu não vejo, quer dizer, eu não tenho lido nem visto, pelo menos os evangélicos, que são pessoas que fazem muitas excursões para esses lugares, de ter comentado a respeito disso. Olha, vocês estão vendo aquilo ali, aquelas pedras, foi as pedras que Josué, ao atravessar o rio, aquelas pedras que estão relatadas no texto bíblico, quando eles aqui passaram com a arca. Eu nunca vi isso em vídeo, nenhum comentário, principalmente dos evangélicos que fazem muitas excursões por esses lugares, né? Mas esse detalhe aqui, Raimundo, eu acho que esse detalhe aqui, porque olha só, eles pegaram 12 pedras do fundo do rio e levaram para fora. E deixaram 12 pedras também lá. No fundo do rio. Estão lá, dizendo aqui o texto, que as pedras estão lá até hoje. Não é assim um detalhe tão importante assim para ser evidenciado numa excursão, por exemplo. Até porque talvez seja um trabalho de arqueologia ou coisa parecida. Mas isso é um fato relevante. A questão da aliança sendo transportada de um lugar para outro, não, né? Além daquilo que está oculto na questão de carregar essa arca de um lugar para outro. Alô? Oi? Deveria ser pelo menos abordado. Isso aqui é o lugar mais ou menos parecido onde Moisés atravessou o mar. E a mesma coisa do Jordão, porque isso são fatos de grande relevância dentro da vida de peregrinação desse povo. Mas é tanto fato de grande relevância, Raimundo, que aí, já imaginou, eles comentarem tudo isso ao mesmo tempo, de vez em quando forem por lá. Aí tem os mais importantes ainda, que eles, naturalmente, têm que comentar. Mas esse aqui, para mim, eu particularmente aqui, Raimundo, eu acho um fato. Foi até explicado bem aqui o que significava as 12 pedras. Era a simbologia que a gente já falou, a simbologia a respeito
das 12 tribos de Israel. Mais um argumento para que isso, porque aonde eles deixaram essas pedras, lá simboliza exatamente isso. Olha, esse aqui é o marco da onde a gente saiu do Jordão, e aqui foi colocado isso como um memorial de que aqui passou a gente na peregrinação, nós cruzamos de um lado para o outro, e aqui, né, esse é o memorial de comemoração para as posteridades, que ali houve esse fato relevante. Pode até acontecer que alguém já até falou a respeito disso, só que a gente não se interessa muito pelo assunto, né? Digamos, né? Diga-se de passagem. A gente também não fica diante de uma televisão, do computador, procurando, né, esses evangélicos falando as coisas dele lá, porque aí pode até ser, porque tem um pastor evangélico aí que é arqueologista, ele fala muito sobre essas coisas. Mas eu nunca vi ele falando a respeito dessa passagem específica. Eu já ouvi ele falando de passagens específicas. Sim, eu conheço ele. Conhece ele? Pois é. Conheço, já vi vários podcasts ele falando a respeito, mas com relação a fatos como esse aqui, a gente não vê ele abordando. Porque também, Raimundo, é muita coisa, né? É muita coisa. Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Aí é que entra a história. Fatos que não existiam, mas que poderão fazer história. Esse é que é o problema. Entendeu, Rubinho? Entendi mesmo. É uma história narrada com simbologia que poderá se transformar numa história. Poderá. Como é que não pode comprovar hoje o que esse fato do Mar Vermelho... Porque foi uma história inventada, com simbologia. Essa que é a questão. Por mais que a gente procure, por mais que a gente queira, não vai encontrar nunca. Então, olha só, Donato, também tem uma outra coisa interessante. Os evangélicos e com certeza os católicos afirmam que tudo que está na Bíblia é real e verdadeiro. Começa por aí. Mas a gente sabe que não é, né? Mas aí é que tá. Bom, com relação ao mar, vou levantar um fato aqui, ó. Diga. Você... Aqui todo mundo, eu acho que já viu ali a Ponte de São Francisco. Tem hora que aparentemente dá pra gente atravessar aquilo ali a pé. Sim. Mas se você estiver fazendo isso em um determinado momento em que você não sabe como é o movimento das marés, se você tentar atravessar aquilo ali de um momento para outro, aquilo ali pode se tornar um lugar muito difícil, porque as águas só podem subir muito rápido. Certo. E isso é um fato que no mar pode ter ocorrido. Tá? De chegar isso naquele momento, eles atravessaram, e o exército, sem saber o ponto máximo da maré, quando se viu, já estava sem retorno, sem jeito de voltar. Isso é um fato. Agora no Rio ele é mais delicado, porque por mais que o rio sofra as influências da maré, ele não seca total uma parte, como eu estou te dando exemplo aqui da parte de São Francisco, né? Que a gente praticamente vê que dá para atravessar a pé. É uma outra realidade. Mas no mar, sim, é possível isso, né? De acordo com a maré, e aquilo ali se desdobrar muito rapidamente, a subida das marés, e aí você não tem mais retorno. Perfeito. Pode continuar aí. Perfeito. Lucas quer dizer alguma coisa? Marlene hoje está caladinha. Eu tenho dificuldade no estudo da Bíblia, porque antigamente eu fazia isso que vocês estão tentando fazer, entender muita coisa, me questionar, pesquisar, e depois eu vi que acho que tudo no seu tempo. Eu não tenho a capacidade de entender muitas coisas, e aí hoje eu já não
tento entender, porque se a gente, por exemplo, a multiplicação dos pães no Novo Testamento de Jesus, se você for tentar entender, no Espiritismo você já tem explicação, tem explicação. De que nada por acaso, né? Que muitas coisas que eram milagres, a gente sabe que não foram milagres. Então, hoje em dia, eu não me questiono muito nessas questões, não. Por isso eu estou só ouvindo vocês. Mas eu estou entendendo tudo. Mas olha só, tu falaste em milagres. A doutrina espírita diz para nós, sou Marlene, companheiro, nós sabemos aqui, que milagres não existem. Milagre é tudo aquilo que a gente não consegue explicar de forma natural. Isso é milagre, porque a gente não se conhece, aí para nós é milagre. Agora, se aquele milagre que a gente não sabe explicar, alguém explica que isso pode ocorrer assim, dá explicação científica para a coisa, já deixa de ser milagre. E passa a ser uma coisa natural. Então, eu sei. Certo? Então, milagre não existe. Milagre seria uma coisa que derrocasse as leis da natureza e as leis divinas. Nem, vou dizer uma coisa aqui, que a gente sabe da doutrina, nem Deus faz milagre. Porque se Deus fizesse milagre, ele estava derrocando a sua própria lei divina. A lei divina é perfeita, logo, ele não pode, né, ir de encontro à sua própria lei. Agora, com relação à multiplicação dos pães, alguns acham que aconteceu realmente, outros acham que é uma simbologia, mas eu pergunto a vocês, Jesus não teria o poder de multiplicar pães? Teria ou não? Pergunto. Com certeza. Tá, então. Se aconteceu ou não é outra história, mas que ele tinha poder para fazer isso, tinha. Pronto, isso aí já é passo, isso aí já é algo. Até porque, olha só. Diga, amigo. Sim. Pode concluir. Até porque aqui agora no século XX, século XXI agora, tinha um camarada aqui, fenômeno espiritual, chamado Sai Baba. Todo mundo já ouviu falar? Sai Baba? Sim, já sei. Sai Baba. Inclusive tem gente que acha, Rubens, que aquilo que ele fazia era... mágica. Não. Era, como é que se diz, principalmente objetos. Os caras achavam que ele já tinha na mão, que era um charlatanismo. Certo. Muita gente acha que aquilo era um truque de charlatanismo. Sim. Mas o cara era um prodígio que é discutível, viu? É discutível. Tá, então olhem só. Até porque, continuando meu raciocínio, este Sai Baba, ele materializava as coisas. Assim, ele fazia assim, ó. E aparecia na mão dele aquilo que ele queria materializar. Materializava relógio, pulseira, essas coisas. Inclusive dizem aí, conta a respeito dele, que ele transformou água em gasolina. Ora, mas peraí. Se esse camarada, que realmente era um fenômeno espiritual, que era, com certeza, menor do que Jesus, fazia isso, imagine o poder de Jesus. Além do mais, outra coisa. Jesus poderia fazer qualquer coisa, poderia materializar qualquer coisa. Então, eu repito, se aconteceu ou não, não sei se aconteceu, isso aí eu tenho as minhas ideias com relação à coisa, mas se aconteceu ou não, mas a pergunta, eu repito e vocês já responderam, ele tinha poder para multiplicar pães ou não tinha? Tinha. Até outra coisa interessante é que o Divaldo Franco, ele visitou Sai Baba e ele viu Sai Baba fazendo essas coisas na frente dele. Materializando as coisas. Relógio que não tinha marca. E que o relógio, ele contou uma história que o relógio... Rubinho, diga, meu irmão. Desculpa interferir, cara. Não, interfira. É pelo... eu não sei se esse Sai Baba é um que tinha na Índia. Isso, que uma vez o Divaldo foi visitar ele. E ele pegou o relógio. E eu lendo sobre mediunidade,
tem a questão do magnetismo, né? Sim. Que aquele médium ele usa um grupo de espíritos cujo a questão do magnetismo para poder fazer transferência de objeto de um lugar para o outro. Então, quando ele fazia aparecer um relógio, necessariamente ele não estava criando um relógio materialmente, mas o grupo de espírito que estava com ele trazia aquele relógio de um lugar. Tipo assim, teletransportar um carro, uma pedra gigante, entendeu? Eu entendo dessa forma. Tá, mas olha só, ô Lucas. Olha só. Ele fez uma materialização do relógio que quando você olhar o relógio não tinha nome de marca do relógio. E tinha uma peculiaridade. Ele deu, olha só, ele deu de presente para um casal de noivos, para o rapaz. Esse relógio. Deu esse relógio de presente para o rapaz, um casal de noivos. Mas ele disse assim para o rapaz, olha, toda vez, olha só, toda vez que você pensar alguma coisa negativa, alguma coisa errada, o relógio vai parar. E ele era noivo. E passeava com a noiva para cima e para baixo, viajava com a noiva para cima e para baixo. Aí, segundo contam, toda vez que ele pensava alguma coisa com relação a ter algum contato sexual ou coisa parecida com a noiva, o relógio parava. Para a gente perceber que não era uma coisa que vinha de ser transporte, era uma coisa criada no momento. Ô Lucas. Doido foi ele que aceitou. Ah, pá! Isso quem disse foi o Divaldo. Imagine. Então o camarada tinha poder de fazer isso. Tinha poder, fez. Né? O relógio tinha essa peculiaridade, significando que não foi transportado de um lugar para outro, que relógio não tem, nenhum relógio no mundo tem essa propriedade. Olha só, para demonstrar que ele tinha um poder fenomenal a respeito de materialização de objetos e coisas, assim como Jesus tinha. Se Jesus não fez, é outra história. Fez ou não fez, é outra história. Mas que ele tinha poder? Tinha. Tá? Era isso. Muito bem, mais alguém? Ô, Rubem, essa questão de Jesus, pô, até hoje, quando eu tomo uma tacinha de vinho, eu me lembro dele transformando vinho lá no casamento. Sim. Tá. E aí a gente entra nesse detalhe. Ele tinha realmente esse poder? Segundo muita gente que trata disso, ele tinha esses poderes. Porém, ele só usou quando houve a necessidade, não para demonstrar o poder que ele tinha, mas para fazer algo que realmente fosse relevante. Isso. Como esse caso do vinho, materialização dos pães, dos peixes, cura dos enfermos. Isso. Então, ele não fez isso para se promover, mas para mostrar que... E aí ele diz, olha, tudo que eu faço, vocês podem fazer. Agora, desde que acreditem no que eu faço e nos mandamentos. O que são mandamentos? Os mandamentos são as leis divinas. É aquilo que é natural da ordem divina. O que é bom. Nada do que é ruim é da natureza divina. Assim, pelo menos, a gente entende. Porque pode ser que as coisas ruins de Deus em nossas vidas sejam um instrumento de lapidação. Para que a gente possa se transformar. Embora isso aparentemente seja ruim para a gente, mas pela lei divina, não. Né? Mas continua. Pronto, perfeito. Só para encerrar, que o nosso horário já está um pouquinho adiantado. Olha só, para encerrar. Então, como Raimundo acabou de falar, Jesus só fazia quando era necessário e alguma coisa de importância. Logo, ele não fazia por fazer. Assim como Sai Baba também não fazia por fazer. Então, com relação, nós já chegamos à conclusão que Jesus produziu vinho, água, tá? Porque ele precisava fazer, era um evento importante, era um negócio importante, assim como a materialização dos pães e dos peixes.
na cura dos cegos, dos aleijados, etc, etc. Então, ele tinha poder? Tinha. Ele não fazia para exibicionismo, e sim quando era necessário para engrandecer. Olha só, para fazer o engrandecimento do Pai que está no céu. Assim que ele dizia muitas vezes, meus amigos. Muito bem. Para encerrar, quem quiser... Rubem, antes de encerrar, todos nós que estamos aqui agora, nesse momento, quando atingirmos o grau de espiritualidade de Jesus, a gente vai compreender tudo isso. Porque se ele é o mestre deste planeta, e nós acreditamos pelos astrônomos com relação à criação do universo, que nosso planeta tem em torno de 8 bilhões de anos, para ele ser um mestre, ele já tinha que ascender isso espiritualmente a digamos, 10 bilhões de anos, para ser um mestre deste planeta. Então, quando nós atingirmos na eternidade este ponto, certamente nós saberemos tudo isso que estamos tratando agora aqui no campo da fé, de como isso acontece, de como isso se processa, apenas pela nossa imaginação, porque nós já temos o cabedal de conhecimento das experiências, pela mentalização, saber tudo como se processa. Como está lá escrito lá no início lá da Bíblia, lá pelo verbo, Deus cria tudo, todas as coisas. E isso é muito significativo. Nós não temos noção do que seria esse verbo para que isso se promova. Porque logo para sair o verbo, primeiro tem o quê? Pensamento. Pelo menos na nossa lógica pessoal. Esse sentimento passa pelo processo do pensamento e do sentimento, que é a área do coração, como eu estava falando antes, até que isso se verbalize. Então é muito complexo ainda para a gente compreender, apesar de a gente ter ideia. Mas é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular, realmente. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos... Oh, o papo tá uma maravilha, tá muito gostosinho, tá muito bom. Mas o nosso horário já está extrapolando e a gente precisa encerrar. Na próxima reunião, nós podemos continuar com o nosso estudo. Muito bem, eu só gostaria de pedir para alguém, um dos companheiros do grupo, que fizesse a nossa prece de encerramento. Quem se habilita? Já estou de olhos fechados. Vamos fechar os nossos olhos, já estamos com os olhos fechados. Imaginar o nosso Divino Mestre Jesus, sintonizar com Ele, agradecer por essa oportunidade, agradecer aos mentores desse estudo, aos nossos mentores, por essa oportunidade de estarmos aprofundando os nossos conhecimentos. Queremos também pedir pelos irmãos que não puderam estar presentes, pedir que a cada dia possamos ter paciência, resignação e a compreensão de que tudo no seu devido tempo. Pedimos também pelos irmãos que estão sofrendo por conta das guerras, dos desastres naturais e de tantas outras situações dolorosas, tendo a certeza de que nada é por acaso, e por isso pedimos a misericórdia de Deus. Que tenhamos todos um bom final de semana, um bom feriado, e que possamos sempre semear a paz, a alegria, o amor por onde passarmos. Que assim seja. Boa noite. Que assim seja. Rubens, estou falando aí, a nossa irmã falando sobre fechar os olhos. A gente, nas itinerâncias aí da doutrina espírita, né? Quando a gente vai no carro, a gente faz o evangelho lá, né? E aí, tava eu, Tavares, a esposa dele, e um colega, né? Aí disse, vamos fechar os olhos. Aí eu digo, ei, Tavares, tu não vai fechar teus olhos aí, pra tu tá dirigindo. Pra gente fazer o evangelho. Porque a gente faz o evangelho
a cada 30 minutos, 1 hora de viagem, a gente faz o evangelho. Ah, tá. Eu digo, não vai fechar os olhos aí, cara. Esse não pode fechar, o único que não pode. Era. Perfeito. Boa noite, pessoal. Bom Tá, final de então, um semana. abraço, bom final de semana, bom abraço, feriado. valeu. Tchau, tchau.